Bezat Hashem, Daf Mem Vav, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem He Amud Bet, na 12ª linha de baixo, no meio da linha, e Bailo perguntaram aos sábios: Toch Zman, Kelefnei Zman ou Keleachar Zman? Então, o assunto da maioridade, Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. Você sabe, o menino faz Bar Mitzvah com 13 anos, mas ele só se torna maior de idade, adulto, se ele tem 2 pelos públicos, se ele tem simanim. 2 pelos na parte íntima, e também 13 anos com certeza tornam ele um adulto. No caso da menina, são 12 anos completos e também os simanim. Pergunta a Gemara: o que acontece se é um mufla samuch leish? Ou seja, é 1 ano antes do bar mitzvah ou 1 ano antes do bat mitzvah? Um menino com 12 anos, a menina com 11 anos. E tem simanim, tem os 2 pelos. Qual é a lei nesse caso? Será que eles são como adultos ou não? Ou seja, será que esses 2 pelos são considerados maioridade, mesmo que não chegou o bar mitzvah e o bat mitzvah ainda, não fizeram 13 e 12 anos? Então essa é a questão. A pergunta com relação a qual lei estamos perguntando. Ele nedarim, lav que ele fnez mandamia, velav que ele achar mandamia. Com relação a promessas, a gente já viu ontem que esse ano antes do Bar Mitzvah e Bat Mitzvah não são nem como criança, nem como adulto, é algo no meio. A gente tem que ver se a criança ele promete, e temos que ver se ele sabe o que significa uma promessa. O conceito da promessa. Então, se sim, a promessa compromete ele, se não, não compromete ele. Então, não é nem como criança, nem como adulto. Então, com relação a qual lei estamos perguntando? Ela leu Nashim. A pergunta é com relação a castigos. Se um adulto ele peca, ele é castigado no tribunal. A pergunta é o que acontece se nesse ano antes do Bar Mitzvah ele tem pelos públicos. Será que ele é castigado no tribunal ou não? Então, mais como fica essa lei? Rav e Rabi Hanina de Metarvai o Toch Zman Kelefnei Zman. Primeira opinião de Rav e Rabi Hanina, que dizem que esse Mufla Samuch Leish é uma criança, mesmo com os pelos é uma criança. Rabbi Yochanan e Rabbi Yoshua ben Levi מתערבי תוך זמן כלאחר זמן, אמר רב נחמן בר יצחק וסימנייך זאת לפנים ישראל. E Rabbi Yochanan e Rabbi Yoshua ben Levi sustentam que esse período do ano antes do Bar Mitzvah, com os pelos, é um adulto já. Com relação a castigos também, é castigado no tribunal. Uma discussão então. Metiv Rav Amnuna, pergunta a Rav Amnuna, fala a Mishnah, Achar הזמן הזה, אף על פי שאמרו אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, נדריהם נדר והקדשן הקדש. A Mishnah disse, se o menino faz bar mitzvah, 13 anos e tem os pelos, isso aparentemente é o caso, então a promessa dele compromete ele. Se ele santifica algo, também compromete ele. Ou seja, mesmo que ele fala que ele não entende qual é esse compromisso da promessa, ele não entende que isso tem... ele se comprometeu perante Hashem, que ele vai cumprir isso, ele não entende isso. Ele fala que ele prometeu por prometer. Mesmo assim, se ele já é maior de idade, a promessa dele compromete ele. E a Mishnah disse que é com mais do que 13 anos. A Torzman, que ele fnesma. Então, Faravamuna se entende que antes disso, ou seja, no ano antes do Bar Mitzvah, é como uma criança que prometeu. Ou seja, que ele não seria castigado no tribunal se ele transgrediu a promessa dele. Então, se é uma criança 1 ano antes do Bar Mitzvah, ele sabe o que significa uma promessa. Parece que se ele transgride essa promessa, ele não é castigado no tribunal, somente se ele já tem 13 anos. Então, uma prova para essa questão de antes é uma prova contra a opinião que diz que se nesse ano antes ele já é adulto com relação a castigos. Amalirava, Eimareisha, Farava. Se você vai deduzir dessa forma, olha só o princípio da Mishnah. קודם הזמן הזה, אף על פי שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, אין נדריהם נדר, ואין הקדשן הקדש. O princípio da Mishnah falou, antes, desse ano antes, ou seja, se um menino tem, por exemplo, 11 anos, não está no ano antes do Bar Mitzvah, está antes disso, mesmo que ele fala que ele sabe o que é uma promessa, ele entende, a promessa não compromete ele. Então, Farava, para deduz aqui também. Hator Zman, Kelachar Zman. Então parece que quando ele tem 11 anos, ele não é castigado no tribunal por causa de promessa,
Parece que com 12 sim. Rav Hamuna deduziu, com 13 ele é castigado no tribunal por causa de promessas. Parece que com 12 não. Fala, Rava, mas olha só o que disse antes. Com 11 ele não é castigado no tribunal por causa de promessas. Parece que com 12 sim. Então fala, Rava, Rav Hamuna não pode deduzir dessa forma. Veloi, fala que não. Rava Katai. Rava, ele não entendeu certo o que disse Rav Hamuna. O Savar Rav Hamuna me Mishnai Terakadai, Gadedai Kmisei, Faliduk Meresha. Rava entendeu que Rav Hamuna está deduzindo da frase que a Mishnah fala a mais. Aí Rav Hamuna, por isso ele deduziu, falou com 13 anos ele é castigado no tribunal, com 12 não. Ela perguntou, mas por que você não deduz de outra frase que a Mishnah fala a mais? Que com 11 anos ele não é castigado no tribunal, parece que com 12 sim. Vimos no shur passado como é que se vê que está sobrando essas frases da Mishnah, a gente analisou isso ontem. Mas fala que não, Veloi, Rav Hamuna migufa de matnidin kadai. Rav Hamuna não está deduzindo de uma frase a mais, a Mishnah está deduzindo do próprio conteúdo da Mishnah, o que a Mishnah falou. Ou seja, Alachazman Echidami. Mishnah falou que se o menino já tem 13 anos, ele prometeu e transgrediu a promessa, ele é castigado no tribunal. Qual é o caso? Se ele tem 13 anos, mas não tem os 2 pelos, ele é uma criança. Então, o caso da Mishnah é que ele fez 13 anos e também tem os 2 pelos. Aí ele é castigado no tribunal. Então perguntou a Hamuna o que se vê. Também ele tem 13 anos, também tem os 2 pelos, aí ele é castigado no tribunal. Parece que 12 anos com os 2 pelos não é castigado no tribunal. Então falou a Hamuna, se vê que o Muflas Amur Reish esse ano antes do Bar Mitzvah, mesmo com os pelos, ainda é uma criança. E então uma prova contra uma das opiniões de antes, é uma discussão antes. Veod metiv Rebizeira, mais ainda a pergunta da Bizeira. Ishke afli lindor neder. Fala a Breta trazendo o Passuco. O homem que prometeu. Mata mudomar ish, porque o Passuco fala o homem. Derabot ben shlosh zeshana ve'yom echad. Shafat bishenu yodea lafli nederav kayamin. O homem aqui significa o adulto. Ou seja, o homem que já fez bar mitzvah, uma mulher que já fez bar mitzvah, prometeram, a promessa compromete eles, mesmo se eles falam que eles não entenderam antes qual que significa uma promessa, qual o conceito da promessa. Não faz diferença, estão comprometidos. Já são adultos. Em Hidame, pergunta a Rebizeira qual é o caso. E se eles não têm os 2 pelos ainda, são crianças, não têm nenhuma obrigação. E não são castigadas no tribunal. Então, para dizer que eles são castigados no tribunal, tem que ser que eles tenham os 2 pelos. Ou seja, antes dos 2 pelos, nenhum castigo no tribunal é feito. Então tem que ser que tenha os 2 pelos. Esse é o caso do Passuco e da Braita. Então o que se vê da Braita? A Braita falou, a palavra ish, o adulto, vem incluir o homem que tem 13 anos, ou a mulher que tem 12 anos. São castigados no tribunal se transgridem a promessa. Fala a Bizeira, tem que ser que eles tenham os pelos. Então se vê que se tem os pelos e também tem 13 anos, aí ele é castigado no tribunal. Parece que 12 anos e também pelos não. Então, Tiufta, a opinião de antes que fala que Muflas Amur Reish é castigado no tribunal, foi rejeitada. Amar Rav Nachman Ketanai. Fala Rav Nachman, tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Traz uma braita. Beteja Shanim, Shevish Teserot Shuma. Beteja Ve'adyut Bet Shana Ve'om Echad Shuma. Fala Tanakama, se o menino tem menos do que 12 anos, ele tem pelos, mas ele tem menos do que 12 anos, isso não são pelos do adulto, não são pelos da maioridade, são pelos como de uma verruga. É uma criança. Isso até os 12 anos, fala Tanakama. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Omer Siman. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda diz que dos 9 anos até os 12 anos, se ele tem pelos, é um sinal de maioridade. Então, conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, se o menino tem
9 anos e 1 dia, e ele tem 2 pelos públicos, isso é um sinal que ele já é um adulto. Ben Shlosh Shana Ve'Yom Echad Divrei Kol Siman. Aí fala a Braita, se um menino tem 13 anos e tem pelos, ele é com certeza um adulto. Agufa Kasha. Tem um problema aqui com a opinião de Tanakama. Amar Ben Teisha Ve'Adut Bet Shana Ve'Yom Echad Shuma. Tanakama falou, o menino tem até 12 anos, os pelos não são pelos de maioridade, são pelos de uma verruga. Não significa nada. Então o que? Yud Gimel Shana Gufa, Siman, parece que se ele já completou 12 anos e está no 13º ano, parece que os pelos são um sinal de maioridade. Até que ele complete 12, é uma criança. Parece que se ele tem pelos completando 12 já, é um adulto. Ve'adartani, Ben Shlosh Shana Ve'Yom Echad Siman. E depois Tanakama próprio fala, aparentemente, pelo menos a Braita fala, que com 13 anos completos, os pelos são um sinal de maioridade. Hayud Gimel Shana Gufa Shuma. Parece que antes dos 13 anos completos, os pelos são de uma verruga. Então, tem um problema aqui de Tanakama. Se é uma opinião só, temos um problema. Tanakama disse, até completar 12 anos, os pelos são de uma verruga. Depois, diz que quando ele completa 13, os pelos são de maioridade. Tem uma contradição. Se você fala que são com 13 em diante os pelos são de maioridade, parece que com antes de 13, mesmo que ele completou 12, os pelos são de uma verruga. Mas quando você fala que até 12 anos completos os pelos são de uma verruga, eu entendo que se ele completa 12, os pelos são de maioridade. Então tem uma contradição da Braita. Mas lá está aí. Então por isso a Gemara diz, tem que ser duas opiniões diferentes. A Braita trouxe duas opiniões. De Mar Savar Toch Zman que leachar Zman, o Mar Savar Toch Zman que lefnei Zman. Deve ser que a discussão das opiniões é a mesma diante dos Amoraim. Uma opinião diz que o Muflas Samuchlish, 1 ano antes do Bar Mitzvah, com pelos, é maior de idade. Essa é a opinião do princípio da Braita. A outra opinião fala que não, somente com 13 em diante, com Muflas Samuchlish mesmo com pelos é uma criança. Deve ser que essa é a discussão. Malô, fala aqui não. De Kula Mator Zman que lefnei Zman, Veide Betinok. Então a Gemara vai explicar de várias formas a Braita. Primeira explicação. A Braita inteira sustenta que o Muflas Samuchleish, esse ano antes do Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah, mesmo com pelos, é uma criança. Então, como é que se explica a Braita? Veide Betinok, Veresharebi Vesefa Rabi Shimon ben Elazar. Então, a primeira explicação é que a Braita inteira se trata de uma menina. E daí? A gente viu no show passado uma discussão entre Rebbe e Rabi Shimon ben Elazar. A gente não elaborou completamente a discussão, agora a gente vai entender melhor. Uma discussão, quem amadurece primeiro, o menino ou a menina? Rebbe, a menina amadurece primeiro, ela faz Bat Mitzvah com 12 anos. Rabi Shimon ben Elazar, que não, o menino amadurece primeiro. Então, conforme Rebbe, é como a gente costuma hoje em dia, a menina faz Bat Mitzvah com 12 anos, o menino faz Bar Mitzvah com 13 anos. Conforme Rebbe, a menina amadurece antes. Mas Rabi Shimon ben Elazar discute e fala que não, o menino faz Bar Mitzvah com 12 anos e a menina faz Bat Mitzvah com 13 anos. Rabi Shimon ben Elazar diz que o menino amadurece primeiro. Então, a Braita, conforme essa primeira explicação, se trata de uma menina. Quando a Braita menciona que com 12 anos os pelos são um sinal de maioridade, vai como Rebbe. Quando a Braita fala que com 13 anos é a maioridade, é Rabi Shimon ben Elazar, se trata da menina. Outra forma de explicar é que a Braita inteira se trata do menino. Quando a Braita fala que com 12 anos e pelos ele já é adulto, é Rabi Shimon ben Elazar. Quando a Braita fala 13 anos e pelos ele é maior de idade, é Rebbe. Outra forma de explicar é que a Braita inteira vai como Rebbe. Quando a Braita fala 12 anos, já é maior de idade, conforme Rebbe é a menina, se trata da menina.
Quando a Breta fala 13 anos, é um menino que fez bar mitzvah. E também tem os pelos. Ou podemos falar que a Breta inteira vai como Rabi Shimon ben Lazar. Quando a Breta fala que com 12 anos é maior de idade, é um menino. Quando a Breta fala que com 13 anos é maior de idade, é menina. Então, não tem prova para as opiniões de eles. Continua. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Omer Siman. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda disse, uma novidade, que se o menino ou a menina, a partir dos 9 anos, tem pelos públicos, já é sinal de maioridade, falou Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Amar Rabi Kruspedai Bered Rabi Shabtai, Beul Sheudan Bo. Fala o sábio explicando melhor. Quando a gente fala que esses pelos são sinais de maioridade, é só se os pelos não caíram. Se os pelos caíram, é sinal que não é de maioridade. Ou seja, se agora o menino não tem os pelos, mesmo que ele tinha antes, ele é uma criança. Então, tem na minha, como fala a Breda também. Menteja shenim ve'omechad, shevish te searot, shuma. Mi benteja ve'adud betchana ve'omechad ve'odan bo, shuma. Fala na cama, o menino tem pelos públicos até 12 anos. Até fazer 12 anos é uma criança. Os pelos são como de uma verruga. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Omer Siman. Fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, é sinal de maioridade a partir dos 9 anos. Mas como falou o sábio antes, é só se os pelos não caíram. Se os pelos caíram, você vê que não tem a ver com a maioridade. Amarava ircheta torzman kelefnezman. Farava, a lei final fica que o Muflas Amur Leish, esse ano antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, mesmo com pelos, é uma criança. Não tem castigo no tribunal. Continua. Rav Shmuel bar Zutra matnela leshmata de Rava be'ailishna. Então acabamos de ver o que disse Rava. E Rav Shmuel bar Zutra, ele transmitiu o que disse Rava, mas dessa forma, uma forma diferente. Amarava, Ktana, kol yud bet shana memaenet ve'olechet. מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת. Primeiro de tudo, a lei do Miun. Em resumo, quando o pai casa a filha dele menor de idade, esse casamento é pela Torá. Para se separar, precisa do documento de divórcio, precisa do gueto. Se ela é órfã de pai, então a mãe dela casou ela, ou o irmão dela casou ela com alguém, esse casamento funciona pela lei rabínica. Sábios decretaram, uma vez que esse casamento é só pela lei rabínica, é só de Rabanan, para se separar do marido, é uma criança ainda, ela faz miun. Ela vai para o tribunal e ela fala que ela não quer mais estar casada com ele, e são separados. Não precisa de documento de divórcio. Se o casamento é pela Torá, precisa de get. Se o casamento é miderabanan, como nesse caso, ela faz miun. Disse Rava, se a menina ela tem menos do que 12 anos de idade, ela pode fazer miun. Não fez bat mitzvah ainda. Depois dos 12 anos, já completou 12 anos, ela não pode mais fazer miun. Ela já está casada com o marido pela Torá, ela já é maior de idade, precisa de get. Mas falava, ela não pode fazer halitzá, e agora vai perguntar. Então, o ponto é que disse Rava, que antes da menina fazer bat mitzvah, ela é uma criança. Ela não tem 12 anos completos. Mesmo que ela tenha pelos públicos, ela não tem 12 anos, ela pode fazer miun, ou seja, que ela é uma criança. Como o que disse Rava antes, mas Rava Shmuel bar Avitzai trouxe uma outra versão. A Gufa Kasha não dá para entender o que disse Rava. Amart enam ma'enet al magdolai, e gdolai tachlot. Rava disse, se ela já tem 12 anos, ela não pode mais fazer miun. Mas ela não pode fazer halitzá também. Pergunta, se ela não pode fazer miun, é porque ela é adulta. Considerada adulta, pelo menos. Então ela não pode fazer miun, precisa de get. Mas por que ela não pode fazer halitzá? Ou seja, o marido dela faleceu sem filhos. Uma esposa, a viúva, é uma menina de 12 anos. Não vai se casar com o irmão do marido por certo motivo, não vai fazer ibum com ele. Não pode fazer halitzá ainda. Pergunta por que não? Se Rava falou que com 12 anos ela não pode fazer miun, não pode cancelar o casamento com a fala no tribunal,
é porque é adulta. Se é adulta, porque não pode fazer Khalitsa, para se separar do Yavam. Talvez você me falar o seguinte, a menina fez 12 anos, e Rava diz, a gente não sabe se ela é adulta ou não, porque a gente não sabe se ela tem os 2 pelos ou não. Então Rava, na dúvida, ela não pode fazer miyun, porque pode ser que ela é adulta, e na dúvida ela não pode fazer Khalitsa, porque pode ser que é uma criança ainda, e a criança não faz Khalitsa. Será que é isso? O Mimesab Kalei pergunta que não, Rava não tem essa dúvida. Rava, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה, אינה צריכה בדיקה. חזקה הביאה סימנים. Disse Rava próprio, se a menina fez 12 anos, a gente avalia que ela tem 2 pelos. Não precisa verificar se ela tem 2 pelos. A gente avalia que sim, provavelmente sim, tem uma Hazaká. Ela é considerada adulta. Tu pergunta se ela é considerada adulta, porque ela não pode fazer Khalitsa. Hanemile bestama, avalacha debatku velo ashkechuro. Então, a Gemara sugere a seguinte explicação. Se a gente não sabe se ela tem os pelos ou não, avaliamos que ela tem, se ela já tem 12 anos. Então, nesse caso ela poderia fazer Khalitsa. Mas aqui a gente sabe que ela não tem pelos agora. Verificaram e viram que ela não tem os pelos. Por isso ela não pode fazer Khalitsa. Se ela não tem os 2 pelos, a gente diz que ela é uma criança. Pergunta, Yahi Temaen? Como assim? Ela não tem pelos, então você avalia que ela é uma criança, porque ela não pode fazer miyun. Porque ela não pode ir para o tribunal e dizer que ela não quer mais estar casada com esse marido. Você é uma criança. E se trata de um casamento rabínico aqui. Rosheshin chama Nashru. Responde o seguinte. Temos uma suspeita. Pode ser que ela tinha 2 pelos. Quando ela completou 12 anos, pode ser que ela tinha 2 pelos, então são pelos da maioridade, e os pelos caíram. Então ela é uma adulta sem pelos. Então por isso, ela não pode fazer miyun, porque talvez os pelos caíram, e é uma adulta, e o casamento dela é pela Torá, e ela não pode fazer Khalitsa, porque talvez ela nunca teve pelos. Então essa é uma criança. Isso é uma discussão sobre isso, fala Gemara. Tem uma opinião que diz que não suspeitamos que os pelos caíram. Você explicou o que disse Rava, que a gente suspeita que ela tinha pelos com 12 anos e os pelos caíram. Mas isso é uma discussão. A opinião fala que não, a gente não tem essa suspeita. Se ela não tem pelos agora, a gente avalia que ela não tinha antes. E se ela não tinha antes, ela é uma criança. Então você está explicando o que disse Rava conforme uma opinião só. Que diz Rosheshin que a gente suspeita que os pelos caíram. Mas tem outra opinião. Explica. Fala Magrão. Quando essa opinião fala em Rosheshin, ou seja, se ela fez 12 anos e não tem pelos, ela é considerada uma criança. Isso significa com relação a Khalitsa. Ou seja, que a gente proíbe ela de fazer Khalitsa, porque na prática agora ela não tem pelos, a gente não vai dizer que ela tinha e caíram. Por isso ela não pode fazer Khalitsa, ela é considerada uma criança, na dúvida. Mas, Leinyan Miyun Chosheshim significa que pode ser que ela tinha pelos, pode ser que é uma adulta já, e ela não pode mais fazer Miyun na dúvida. Ela não pode simplesmente se divorciar falando no tribunal que ela não quer mais estar casada, porque pode ser que na prática ela teve pelos já e ela é uma adulta. Uma pergunta. Michal de Mandamar Chosheshin Choletzet. Chosheshin Be'alma Ke'amar. Fala que isso não faz sentido. Você explicou assim a opinião que diz que en Chosheshin. Você falou a opinião que diz que a gente não suspeita que os pelos caíram é com relação a Khalitsa. A gente diz que ela não pode fazer Khalitsa ainda porque pode ser que é uma criança. Mas Miyun também ela não pode. A gente não fala que com certeza é uma criança e pode fazer Miyun. Pode ser que ela tinha pelos. Pergunta então o que a opinião que diz Rosheshin vai dizer. Rosheshin significa que a gente suspeita que os pelos caíram. E ela é com certeza uma adulta? Ela pode fazer Khalitsa? Claro que não. Essa opinião que fala Rosheshin é que a gente suspeita que ela fez 12 anos com pelos
e os pelos caíram, mas é uma suspeita só. Pode ser que ela nunca tinha pelos. Você não pode permitir ela de fazer halitzá com Yavam nesse caso? Então essa explicação não funciona. Você não tem como explicar as duas opiniões, Rosheshim e El Rosheshim. Ela, Tagmará, volta atrás. Leolam de Lobatka. Urenyan Halitzá Haishina. É o seguinte, Rava falou antes, a menina tem 12 anos, ela não pode fazer miun e não pode fazer halitzá. A gente perguntou, se ela não pode fazer miun, é porque ela é considerada adulta. Então, por que ela não pode fazer halitzá? Fala, Gmará, se trata aqui de uma menina que fez 12 anos, não sabemos se ela tem pelos ou não. Então, ela não pode fazer halitzá, porque a gente suspeita que talvez ela nunca teve pelos e ela é uma criança ainda. Não faz halitzá, é uma criança. E o que disse Rava no outro ensinamento, que se a menina fez 12 anos, a gente avalia que ela tem pelos, tem uma hazaká que ela tem pelos, significa que ela não pode fazer miun. Tem uma hazaká que provavelmente ela tem pelos, então ela já é uma adulta e precisa de divórcio para se separar. Então não faz miun. Mas para ela poder fazer halitzá, é necessário que temos certeza que ela é uma adulta, que ela tem pelos. Então, o ponto é que quando a menina tem 12 anos e ela está casada pela lei rabínica, digamos que a mãe casou ela, então ela não pode mais fazer miun ir para o tribunal para falar que ela quer se separar, porque talvez ela já é uma adulta, talvez ela tem pelos ou teve e caíram. Mas para poder fazer halitzá, no caso do ibum, ela quer fazer halitzá, temos que ter certeza que ela tem pelos para ela poder fazer halitzá. Para ter certeza que ela é uma adulta. Amar Avdimi min Ardia. Fala o sábio. Ilchet HaChosheshin Shemanashru. Fala Avdimi, quando a menina tem 12 anos já, mesmo que ela não tenha pelos agora, a gente suspeita que ela é uma adulta. Suspeita que talvez ela tinha pelos e os pelos caíram. Então, vai Mileicha de Katcha Betoch Zman, o Bale Achar Zman. De Kasfeka de Uraita. Mas explica Avdimi o seguinte. Digamos, a mãe casou a menina com alguém. Ela fez 12 anos e eles fizeram uma relação depois que ela fez 12 anos. Então, se ela é uma adulta, o casamento se transformou num casamento pela Torá. Ela já é uma maior de idade que fez a relação no casamento, é um casamento pela Torá. Aí ela não pode fazer miun. Mesmo que ela não tenha pelos, a gente suspeita que ela já é uma adulta, porque talvez ela tinha antes. Então ela não pode fazer miun. Para se separar precisa do get. Mas se a mãe casou a filha com alguém, fizeram uma relação com a menina menor de idade, ela fez 12 anos e não fizeram a relação outra vez, o casamento continua pela lei rabínica. O casamento não se transforma automaticamente de um casamento rabínico para um casamento pela Torá, quando ela se torna adulta. É necessário que eles façam a relação do casamento para se tornar um casamento pela Torá. Se não fizeram, o casamento ainda é um casamento midirabanan pela lei rabínica, e quando ela faz 12 anos, se ela não tem pelos, ela pode fazer miúna ainda. É um casamento só rabínico. Os sábios facilitaram e falaram que se ela não tem pelos ainda, pode muito bem ser que ela é uma criança ainda, ela pode fazer miúna. Continua. Amaravuna faravuna. Higdish ve'achar loke. Voltando ao muflas amuchleish. Digamos, um menino fez 12 anos, está num ano antes do bar mitzvah. E ele santificou um alimento para o Betamidash. Fez Ekdesh. E ele comeu isso. Faravuna, ele é castigado no tribunal. A gente falou antes que antes do Bar Mitzvah, ele não é castigado no tribunal por pecados. Faravuna, aqui tem uma exceção. No caso de promessa ou santificação, ele é castigado. Por quê? Shenemar ishki afri lindon, velo yachel dvaron, kol sheshno be'aflaam, yeshno be'bal yachel, vekol sheno be'aflaam, eno be'bal yachel. Faravuna, o passuk da promessa, que é o mesmo conceito do que santificação de algo para o Beit HaMikdash, na prática é um compromisso através da fala. Então o passuk fala aqui afli, e afli é uma referência também ao muflas hamuchleish.
esse ano antes do bar mitzvah ou bat mitzvah. Então o Pasuk diz que existe a lei da promessa ou santificação no caso do Muflas Samuch Leish. O outro Pasuk fala Bal Yachel Dvaro, que é a proibição de transgredir essa promessa. Essa proibição então se recai também sobre o Muflas Samuch Leish. Fala Ravuna, o menino tem 12 anos, ou a menina tem 11 anos, santificaram algo para o e comeram, transgrediram a santificação, são castigados no tribunal. Mas outros castigos, outros pecados não. Betiv Ravuna Bar Yudá, Lesiu el Ravuna. O sábio trouxe uma prova para Ravuna. Viramos a página. Lefiche Matzino Sheishva Katuva Katan Kegador. Lezadon Shvoa, Uleissar, Ulebal Yachel. Fala a Braita. A Torá aqui igualou o Muflas Samuch Leish com o adulto, com relação a juramentos, com relação a coisas proibidas através da promessa, e com relação a Bal Yachel, a proibição de transgredir uma promessa, ou santificação. Como a gente acabou de falar do Pasuk Ish Ki Afli, que o Muflas Samuch Leish se compromete e está proibido pelas promessas dele. E como a gente viu ontem, isso é só se ele sabe o que significa uma promessa ou significa uma santificação. Nesse ano, antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, a promessa ou santificação só comprometem eles entendem o que é esse compromisso. Aqui se trata que ele entende, e mesmo assim transgrediu, fala a Braita, ele é castigado. Pergunta a Braita, será que podemos ir além disso? Por exemplo, ele santificou um alimento para o Bet HaMikdash e comeu. Ele fez a proibição de Meilá, teve proveito de algo do Bet HaMikdash. Será que ele tem que trazer o sacrifício de achar Meilot? Então, muda uma Zé Adavar, fala o Pasuk que não limitando. Zé Adavar vai falar, o Muflas Samuch Leish não traz o sacrifício por Meilá. Mas é castigado no tribunal. Assim que parece da Braita. Ktanemiat Leissar, o Lebal Yachel Chayav. Então fala o sábio, uma prova para Ravuna. Se é assim, a Braita falou o Leissar. Issar é que ele proibiu algum objeto para si, como se ele santificou o alimento para o Bet HaMikdash. Ele transgrediu isso, ele comeu. Chayav, ele é castigado no tribunal, exatamente como falou Ravuna. Então será que é uma prova para Ravuna? Uma Eima Leissur Bal Yachel. Não tem prova. Pode ser que a versão correta da Braita não é Leissar o Bal Yachel, é o Leissur Bal Yachel. Ou seja, que se a promessa do Muflas Samuch Leish valeu pela Torá, ele entende o conceito da promessa, está no ano antes do Bar Mitzvah, ele prometeu, ele está comprometido, ele está proibido de transgredir isso, mas não significa que ele é castigado por isso. O Leissur Bal Yachel é que eles têm a proibição de transgredir a promessa, mas não que ele é castigado. Leissur Bal Yachel Manavshach. Fala, mas isso não faz sentido. Imuflas Samuch Leish Deoraita, Milka Namelirki. Imuflas Samuch Leish Lav Deoraita, Isur Nameleika. Então, o que a Gemara quis falar aqui é que, se você fala que a promessa deles compromete ele pela Torá, então é uma prova para Ravuna que ele é castigado. Se a promessa não compromete ele pela Torá, é só uma lei rabínica, então ele não é castigado. Mas também não tem a proibição de Bal Yachel. E a Braita fala, Leissur Bal Yachel, está proibido por Bal Yachel. Proibido o quê? Ele é uma criança. A criança não está proibida de nada. Então, como é que se explica a Braita? A Gemara quer falar, deve ser que é uma prova para Ravuna, que a promessa do Muflas Samuch Leish existe pela Torá, e ele é castigado também. Mas que não. Leutana Muzarim Alav. Fala, mas não tem prova, eu posso explicar a Braita. A promessa do Muflas Samuch Leish é só miderabanan, é só uma lei rabínica. E quando eles proibiram, não proibiram o próprio Muflas Samuch Leish porque é uma criança. Os sábios falaram que os responsáveis por essa criança têm que proibir ele, evitar que ele coma, que transgrida a promessa dele. Tem que educar ele dessa forma que evitem que ele coma, ele transgrida a promessa. Então a proibição não é sobre a própria criança, é uma lei sobre os responsáveis por ele, que eles têm que tomar cuidado para que ele não transgrida a promessa dele. Mas Shmamina, Katan Ochel Nevelot, Bedin Metzuvin Alav Leafresho. Então, peraí, é uma criança e o tribunal está proibindo que ele coma? Que ele transgrida a promessa dele? Então, se vê daqui que se o tribunal vê alguma criança comendo algo não kasher,
ou transgredindo outra proibição, eles têm que intervir e têm que evitar que ele transgrida essa proibição. O problema é que isso é um debate no Tratado de Evamot, dos Amoraim, então deve ser que uma prova da Breita para uma opinião, a outra não, uma prova contra uma das opiniões. Mas não tem prova, posso explicar diferente. O Muflas HaMuchleish, por exemplo, ele santificou algo para o Bet HaMikdash e outra pessoa comeu esse alimento. Então, falou a Braita, esse que comeu é castigado. Porque na prática esse alimento foi santificado pelo Muflas HaMuchleish, que sabia o que significa a santificação, esse que comeu é castigado. Mas aí ele manda amar Igdishu ve'achlu acherim lokim. Ele manda amar en lokim, mas ele meimar. Deidmar Igdishu ve'achlu acherim, Rav Kana amar en lokim, Rabbi Yochanan ve'Reish Lakish dam letarvayu lokim. Pergunta, o que você fala? O Muflas HaMuchleish santificou, a santificação valeu, outra pessoa comeu, essa pessoa é castigado? É uma discussão. Você não pode falar que sim, porque tem Rav Kana que fala que não, que fala que esse outro não é castigado. Quando o Muflas HaMuchleish santifica algo, fala Rav Kana, não significa que quem come isso tem um castigo. É uma santificação midirabanan, uma santificação leve. Quem comeu não é castigado. E você quer explicar a Braita que sim é castigado. Você está explicando a Braita como uma opinião só, não está explicando a Braita conforme Rav Kana. Também isso não funciona. Midirabanan ve'ikras machtabah. A Braita volta atrás. Fala o seguinte. Não tem prova daquela Braita para Ravuna. Podemos explicar assim. Que o Muflas HaMuchleish, ele santificou algo para o Bet HaMikdash. Essa santificação funciona pela lei rabínica. E os sábios não decretaram castigo para o Muflas HaMuchleish. Decretaram a proibição. Isso que a Braita traz o Pasuk, Ishkiafli é só uma smarta, um apoio que os sábios apoiaram para falar essa lei. Que nesse ano antes do Bar Mitzvah, se ele sabe o que é uma promessa, ou sabe o que é uma santificação, isso é levado em conta. A promessa compromete, a santificação compromete, é uma lei rabínica, mas se ele transgride isso, ele não é castigado no tribunal. Então não tem nenhuma prova para Ravuna que diz que ele é castigado no tribunal. Ravuna falou que essa lei de Muflas HaMuchleish é pela Torá que a promessa vale, se ele transgride, ele é castigado no tribunal. Fala que não tem prova. Pode ser que é só midirabanan. Gufa. Voltando a esse debate de antes. Igdish ve'achlu acherim, Rav Kana amar en lokim, Rabbi Yochanan ve'Reish Lakish dam letarvayu lokim. O Muflas HaMuchleish sabe o que é uma promessa, ele santificou algo para o Bet HaMikdash e outra pessoa comeu. Fala Rav Kana, esse outro não é castigado. Fala Rabbi Yochanan e Reish Lakish que sim. Bem, caminho, qual é a explicação dessa machloket? Mar savar Muflas HaMuchleish deoraita, Mar savar Muflas HaMuchleish midirabanan. Rabbi Yochanan e Reish Lakish dizem que essa promessa existe pela Torá, do Muflas HaMuchleish, então quem comeu é castigado, como se ele comeu o que um adulto santificou. E Rav Kana diz que não, o Muflas HaMuchleish só promete para a lei rabínica, e quem comeu não é castigado. Metiv Ravirme, a pergunta da Ravirme. Yetomá shenadra ba'ala, ba'ala meferla. Fala Ravirme da Braita. Uma órfã, tem uma menina que não tem pai, e a mãe dela casou ela com alguém. É um casamento pela lei rabínica. Ela prometeu algo. O marido pode cancelar essa promessa. E mesmo se é Muflas HaMuchleish, a menina tem 11 anos, e ela prometeu, o marido pode cancelar essa promessa. Então, Iamar Bishlam Muflas HaMuchleish de Rabanan, Atu Nesuin de Rabanan, Mevatli Nidra de Rabanan. Então, tudo bem, se a promessa dela é só pela lei rabínica, eu entendo. Esse casamento dela com esse marido é pela lei rabínica, foi a mãe que casou ela. O marido pode cancelar a promessa dela, porque ele está casado com ela pela lei rabínica, e a promessa dela de Muflas HaMuchleish só funciona pela lei rabínica, então tudo bem, ele pode cancelar a promessa. E daí Amar deoraita, Atu Nesuin de Rabanan, Mevatli Nidra deoraita. Mas se a promessa da Muflas HaMuchleish é pela Torá, você quer me dizer que esse marido pela lei rabínica vai cancelar uma promessa dela pela Torá? Ele não é marido dela pela Torá. Como é que ele pode cancelar uma promessa dela pela Torá? Então a prova daqui que a promessa do Muflas HaMuchleish é só pela lei rabínica, como Rav Kana falou. Amar Rav Yudah Amar Shmuel, fala o sábio, Ba'ala mefer la mima nafshach.
que não. O marido pode cancelar a promessa da mulher, mesmo que ele é marido pela lei rabínica e a promessa é pela Torá. Por quê? E de Rabanan, então, se a promessa da Muflas Samuklish é Midirabanan, o marido também é Midirabanan e pode cancelar. E de Oraita, Katano Chen Nevelotu, Ven Bedin Metsuvim Alav Leafreshon. E se a promessa da Muflas Samuklish é pela Torá, o marido pode cancelar essa promessa, mesmo que ele é só marido pela lei rabínica. Porque qual é o problema? O cancelamento não funciona. E aí, ela é uma criança ainda, ela não fez Bat Mitzvah. O tribunal não tem que evitar que uma criança peque. Então pergunta a Gemara que isso não funciona. Imagina a situação, a Muflas Samuklish proibiu que ela não vai comer maçã. O marido cancelou essa promessa. Mas se você falar a promessa dela é pela Torá, o cancelamento dele não funciona porque o casamento é só pela lei rabínica, nesse caso, que a mãe casou ela. Então, ela está proibida de comer maçã. Ela vai fazer Bat Mitzvah, ela vai continuar comendo maçã. E ela vai pecar pela Torá. Como é que vamos poder permitir uma coisa dessas? Então, Amar Rabba Bar Levai, Bala mefer la kol shah veshah, veu shebaal. Fala Rabba Bar Levai o seguinte. Esse marido vai agora cancelar, dizer que ela pode comer maçã. Ela vai fazer Bat Mitzvah, ele vai fazer relação com ela. Então o casamento se transformou num casamento pela Torá. Então ele é marido dela pela Torá, agora ele cancela essa proibição de comer maçã outra vez. Agora para valer, antes não tinha valido. Isso não funciona também. A lei é que o marido não pode cancelar uma promessa que a esposa fez antes do casamento. Então se o casamento deles era pela lei rabínica só, pela Torá não estão casados, e aí ela faz Bat Mitzvah, ele faz a relação, e agora é pela Torá o casamento. É como se antes eles não estão casados. O marido agora não pode cancelar a promessa que ela fez de não comer maçã, porque ela fez isso antes do casamento pela Torá. Não funciona? O marido não tem autoridade sobre essa promessa se ela fez antes do casamento. E o casamento antes era só Midirabanan. Então, a resposta final. Kedrav Pinchas Mishmederava, Damarav Pinchas Mishmederava, Kol Noderet Aldad Balai Noderet. Fala o sábio, a mulher casada, quando ela promete de forma condicional. Ela diz, se o marido aceitar a promessa, então ela está prometendo. Se o marido não aceitar a promessa não vale. Então mesmo se o casamento é pela lei rabínica, na prática, ele é marido dela. Então quando ela promete pela Torá, o Muflas Samuklish prometeu pela Torá, e o marido pela lei rabínica cancelou, a promessa está cancelada. Porque ela condicionou e disse que se o marido não quiser essa promessa, a promessa não vai valer. Então não valeu. Então Marabai Tashma, fala mesmo outra prova para essa questão. Será que a Muflas Samuklish promete pela Torá ou pela lei rabínica? Katan Sheloi Vishteserot. Então, fala a Braita, o menino, ele não tem 2 pelos públicos ainda. Então, o que aconteceu foi que ele separou Trumá. Ele foi lá no armazém do pai, por exemplo, tem lá Tevel, digamos, trigo que não foi separado do Trumá, é proibido comer pela Torá. Ele foi e separou o Trumá do Cohen. E ele não tem pelos públicos ainda. Rebbe Yehuda Omer, Trumatou Trumá. Assim, aparentemente temos que ler. Fala Rebbe Yehuda, Trumá valeu. Rebbe Yossi Omer, Ad shelo ba leonad nedarim, en Trumatou Trumá. Mishe ba leonad nedarim, Trumatou Trumá. E disse Rebbe Yossi, se é Muflas Samuklish, 1 ano antes do Bar Mitzvah, a Trumá valeu. Se não é na época de Muflas Samuklish, é antes desse ano, tem 11 anos, digamos, a Trumá não valeu. Então, Savrua, Kassavara Biose, Trumá Besmanazé Deoraita. Então, os alunos lá da Yeshiva, quando eles escutaram isso, eles achavam que conforme Rabi Yossi, a obrigação de separar Trumá hoje em dia é pela Torá. Hoje em dia que não temos Bet HaMikdash, os sábios entenderam que conforme Rabi Yossi ainda continua a santidade da terra de Israel pela Torá, e a obrigação de separar Trumá pela Torá. Assim que eles entenderam lá. Então, ia amar Bishlam Muflas Samuklish Deoraita, Hatigavra Deoraita, o Metaken Tava Deoraita.
Então, se a obrigação hoje em dia de Trumá é pela Torá, e Rabi Yossi diz, o Muflas Samuch Leish pode separar Trumá hoje em dia, é porque o conceito de Muflas Samuch Leish também é pela Torá. Quando ele designa algo, ele promete algo, santifica algo, deve ser que é pela Torá. Por isso ele pode separar Trumá hoje em dia. Se a Trumá hoje em dia é pela Torá, se esse tevel, esse trigo não separado, é proibido pela Torá, então tem que ser alguém que está obrigado pela Torá a Trumá, para separar essa Trumá. E Deus diz que ele pode separar a Trumá. Elaí amar de Rabanan, atigavra de Rabanan, o metaken tiva de Oraita. Mas se o Muflas Samuch Leish é um conceito rabínico, a separação da Trumá dele é só pela lei rabínica, como é que ele pode separar a Trumá que está obrigado pela Torá? Quem está isento pela Torá de Trumá não pode separar a Trumá. Não funciona. Então, será que é uma prova daqui que o Muflas Samuch Leish é um conceito pela Torá? Não tem prova. Kassavar Rabi Yossi Trumá bismanazé de Rabanan. Rabi Yossi sustenta que a Trumá hoje em dia é só uma obrigação rabínica. Rabi Yossi sustenta que hoje em dia, pela Torá não temos que separar a Trumá, é uma lei rabínica, então o Muflas Samuch Leish pode separar, mesmo que é rabínico. Pergunta, Kassavar Rabi Yossi Trumá bismanazé de Rabanan. Você quer falar isso, que conforme Rabi Yossi Trumá hoje em dia é só pela lei rabínica? Gatani, olha só a Braita, Beseder Olam, esse livro de Braitot. Asher yarshu avotecha veirishta. Yerusha rishona veshnia yesh lahem. Shlishit ein lahem. O pastor menciona duas heranças da terra de Israel e duas santificações. Primeira santificação e primeira herança foi com Yoshua Binu, na primeira conquista. A segunda herança e segunda santificação foi com Ezra, na época da construção do segundo Bet HaMikdash. Tem duas heranças só da terra de Israel. Ou seja, que quando Ezra santificou a terra, santificou de forma incondicional, mesmo que o segundo Bet HaMikdash esteja destruído, a santidade da terra continua pela Torá. Assim fala essa Braita. Então a obrigação de Trumá hoje em dia é pela Torá, conforme essa Braita. Porque a santidade continua como era antes, na época do Bet HaMikdash. Então o quê? Rabi Yossi, disse Rabi Yochanan, quem é o sábio que transmitiu essas Braitot do Seder Olam, desse livro? É Rabi Yossi. Então Rabi Yossi disse isso. E antes a gente falou que conforme Rabi Yossi, Trumá hoje em dia é pela lei rabínica. Não, Rabi Yossi tanela verou savala. Responde que não. Rabi Yossi transmitiu essa Braita. Essa Braita é a opinião de outro sábio. Rabi Yossi próprio discute, Rabi Yossi sustenta que hoje em dia a Trumá é pela lei rabínica. Então, não tem prova para esse conceito de Muflas Samuch Leish se é pela Torá ou pela lei rabínica. Isso fala que mais paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a lei da Trumá. Hoje em dia, vamos ver Mishnayot novas sobre os períodos da mulher, as fases da vida dele, as leis, com muito mais. Amém.